Primeiramente, eu queria agradecer a Auriba pelo convite, certo? E essa será a segunda webinar da Auriba, né? Como foi comentado, uma transmissão em tempo real, online e presencial, certo? E, para tanto, nós escolhemos, né, o tema de hemograma, parâmetros indicativos de processos infecciosos, tá certo? Desde já, eu agradeço ao SESMAC por nos ceder o espaço e nos receber tão bem, certo? E a Auriba, por estar sempre explorando o futuro, certo? Trazendo novas informações, como uma webinar, certo? Dividir conteúdos e para todos vocês, isso vai ser permitido também após a apresentação, se existe dúvida, pelo meu WhatsApp pessoal, disponibilizei para vocês, ou pelo meu e-mail, certo? Pois nós vamos falar bastante de muitos parâmetros, né? Começando por isso aqui. Bem, para falar de processo infeccioso, sabe um pouco quando responde a uma injúria ou um agente agressor. A medula óssea, ela produz uma que a gente chama de soldado de primeira linha de defesa, chamada de neutrófilo. Esse neutrófilo segmentado é um fagócito por natureza, e ele tem por características tentar, ele fica pouco tempo na circulação e comumente ele quando existe um sinal de que existe bactéria no tecido, ou que há uma bactéria no tecido, ele vai ser atraído por quimiotaxia, vai passar por um processo de rolagem, adesão, diapedese e vai chegar ao foco infeccioso. Então, uma célula que, dependendo da infecção bacteriana, normalmente, essa célula vai cada vez aumentar no sangue. Então, o primeiro parâmetro seria a neutrofilia, um parâmetro de infecção, certo? Ela vai aumentar, os neutrófilos marginais vão sair para a circulação e a medula óssea vai entender se essa bactéria for muito agressiva, como exemplo aqui, eu exemplifiquei por cocos e também por bacilos, após a fagocitose, que ele precisa de mais célula. Isso vai gerar uma leucocitose com neutrofilia. Então, a gente começa falando disso nessa linha de defesa, que são os polimorfos nucleares. Bem, a segunda linha de defesa que nós temos, direcionada a processos mais relacionados a vírus, a infecções virais, ela se dá através do contato do vírus, aqui é exemplificado um vírus de RNA, certo? Como o vírus HIV, com o sistema imunológico. Essas células B, os linfócitos B, vão produzir anticorpos. Então, para qualquer fundamento de teste imunológico também se baseia nisso, a detecção de anticorpos. E os anticorpos vão destruir células que estão livres, que não estão dentro da célula. Se o vírus entrar dentro da célula, desse maquinário, isso não vai ser possível. Mas se ele estiver fora, vírus da dengue, por isso que a dengue, por exemplo, é uma infecção viral que apresenta um marcador, um parâmetro, que a gente chama de linfócito atípico ou reativo, que a gente vai falar mais à frente, que é um linfócito B ativado, certo? E que os anticorpos destruição já não é por fagocitose, e sim por produção de anticorpos. Então, após essa revisão, nós começamos a falar desse instrumento, né, que possibilita a contagem de células, que é um laser, né? Só a partir desse laser, né, que incide em célula a célula, por exemplo, a partir do momento que a gente coloca um tubo de hemograma, uma probe, ela aspira o sangue e vai contar quantos leucócitos e quantas células existem nessa amostra. Ou a linearidade da amostra pode ser, ele conta 10 mil, ótimo, qualquer aparelho conta 10 mil, mas ele pode contar até 250 mil células. Então, você imagine que ele contando 250 mil células, ele ainda consegue, o aparelho, esses aparelhos, como a gente está falando da Auriba, ele consegue dividir as células pelo tamanho, quando ele incide o laser célula a célula,
exemplo, 70 mil, como nós falamos, e aí ele vai separar os linfócitos por tamanho aqui, ele mede também pela dispersão frontal, que a gente chama de FSC, e o que vai ter uma dispersão lateral, ele vai medir a quantidade de grânulo, que a gente chama de SSC. Uma terceira possibilidade é medir a fluorescência das células. E aí ele vai separar as células, como vamos mostrar nos equipamentos hematológicos, de acordo com as características. Eles podem contar as células em 5 partes, são 5 tipos de células de leucócitos, em 8 até 10, falando de equipamentos hematológicos que contam células. Certo? Bem, vamos começar com um aparelho de pequeno a médio porte, só para situar e organizar nossas ideias, que é um Pentra 60. Ele é um aparelho, como está sendo mostrado, com um sistema aberto, então exige abertura de tubo, certo? E ele já nos dá uma contagem de leucócitos em 7 partes: linfócito, monócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito atípico e granulócitos imaturos. Certo? Como existe pouca alteração nesse laudo, ele vai ser liberado diretamente a partir do momento que for passado na máquina para o médico. Vocês têm que conhecer um pouco sobre isso. Então, o exame está praticamente normal, principalmente no que tange os leucócitos. Bem, esse aparelho já é um aparelho de grande porte, é um Pentra 120, certo? Ele emite o que a gente chama de parâmetros, são índices, por exemplo, leucócito, neutrófilo. Então, ele é capaz de contar 55 tipos de informações diferentes. Isso tem que ficar claro, é muita informação que ele nos dá, tá certo? Além disso, esses aparelhos, eles têm o que a gente chama de SPS, que é um preparador integrado de lâmina. Por exemplo, quando há alteração, ele prepara a lâmina para vocês e cora a lâmina, e já deixa pronto só para vocês examinarem. Quando não, ele vai liberar diretamente por interface, tá certo? O exame, como nós mostramos. Então, aí tá o que nós temos de mais avançado da Oriba, que é um aparelho como o Yumizen, certo? Que consegue contar 50 parâmetros e mais ainda, é um aparelho que tem distribuição angular, permitindo que seja feito contagem de células 20 mil, 10 mil, porque tem uma esteira integrada. Então, os hemogramas vão passando e vão sendo analisados por vários aparelhos. Aí é um agrupamento, certo? Uma ilha de máquinas, certo? Um work cell configuration, né? Essa configuração para os hemogramas ficarem girando aqui, analisados, ou uma configuração linear. O fato é que isso vai permitir que sejam contados 20 mil, 30 mil hemogramas analisados ou mais por dia. Depende de quantas máquinas você tem. Então, nesses casos, nós vamos analisar e quantos processos infecciosos nós podemos triar e analisar para ver qual a gente precisa de um olhar melhor ou não. Vamos falar sobre isso a partir do momento que nós vamos falar agora do hemograma no processo infeccioso. Diretamente falando de um paciente do sexo feminino com 68 anos e o exame dele está normal. Observe que é um aparelho que tem muita informação. Ele faz toda a contagem de leucócito, hemoglobina, certo? Detecta quantos tem de micro, macro, um plaquetograma, certo? De uma maneira geral, reticulocitograma, certo? E vários índices leucocitários. Vamos trabalhar nessa informação aqui, ó. A matriz estendida ou dupla dos aparelhos da Oriba, elas fazem algo interessante. O linfócito é uma célula pequena, por isso que ela está aqui, e com pouco grânulo. Então, esse eixo aqui, ó, significa tamanho, certo? E esse eixo aqui, complexidade granular. Então, ele divide as células pelas células de maiores ou menores tamanho, ou as células de maiores ou menores quantidades de grânulo. Bem, o linfócito aqui, ó, é uma célula pequena que tem pouco grânulo. Tanto que muitas pessoas didaticamente chamam de célula agranular. O linfócito não é agranular, certo? É uma célula que tem pouco grânulo. Segundo ponto, o monócito é uma célula maior, deslocada
mais para aquele lado, certo? E com pouco grânulo. A terceira população em verde são os neutrófilos, com muitos grânulos, certo? Que são os granulócitos. E aqui em cima ele conta os eosinófilos. Se só tivesse população aqui, seria uma eosinofilia. Então é isso que ele consegue fazer. E com um reagente à parte, ele conta muito bem também os basófilos. Então essas 5 partes, esses aparelhos fazem com facilidade. As características de tamanho e complexidade. Para um processo infeccioso, isso é muito importante, porque sempre há um predomínio de uma ou outra célula que indica a infecção. Então, aqui nós temos a chave de um processo infeccioso, que seria a neutrofilia. O que seria a neutrofilia? A neutrofilia nada mais é do que o aumento do trânsito de neutrófilos por sangue. É um trânsito da medula óssea para o sangue periférico, certo? Para a circulação, e em condições normais, os neutrófilos estão na margem, mas em condições de infecção, eles vão sair da margem, que é o vaso, vão para a circulação, vão sair da medula para a circulação, e o objetivo todo disso é fazer com que o neutrófilo vá para o tecido combater a bactéria. Então a gente já começa a falar agora de processo infeccioso bacteriano, de quais são os parâmetros que indicam isso. Um deles é a neutrofilia, que não é a célula que destrói a bactéria. Bem, aqui nós temos uma lâmina recheada de neutrófilos, mostrando uma neutrofilia um aumento menor. E aqui à frente nós começamos a falar de um paciente do sexo masculino, 73 anos, internado numa unidade de cuidados cardíacos com a troponina de 0,16, tendo aqui o seu valor de referência, uma troponina elevada, certo? E aqui o que chama a nossa atenção, já fazendo esse link com os parâmetros de infecção, ele é absoluto, ele tem 9.290 neutrófilos, ele tem muito monócito, são células fagocíticas, tá certo? E tem uma leucocitose discreta. Então, tudo que está em vermelho aqui é que está elevado. Com esses achados aqui, olha o que o aparelho faz para a gente. Ele pede para que você faça a lâmina, ele faz slide review. Ele diz, a lâmina se torna necessária. Então, esse parâmetro já indica alguma coisa. Mas, vamos ver que nós temos mais coisas. Nesse caso, o que há aqui, toda a população é de neutrófilos segmentados, está nesse quadrante. Não há granulócitos muito jovens, nem bastões, o linfócito desaparece, que nós conhecemos no inicial como infecção bacteriana, mas há algo mais, certo? Bem, essa aqui é uma lâmina de uma tecnologia chamada de CellaVision, onde se tem um microscópio acoplado a um aparelho. Então, um aparelho que te dá essas imagens, ele cora a lâmina, ele te dá essa lâmina e te dá as imagens para você comparar. E aqui a gente vê que ele tem achados de infecção. Tem 93% de neutrófilos, uma neutrofilia. Aqui tem granulações tóxicas, vacúolos citoplasmáticos, certo? Aqui um bastão, então tem sinais de infecção, certo? Vamos além. Mas os neutrófilos, eles reagem ao processo infeccioso. E essas reações, elas são chamadas de neutrófilos reacionais, e nós vamos dividi-las em 3, certo? Vistas comumente após esses parâmetros detectados por automação. Certo? Então, primeiro a gente sai da automação da máquina, para da máquina, com a solicitação médica, vir para uma morfologia ou não. Esse é o ponto de intersecção entre as coisas. Quando a gente tem neutrofilia e neutrófilos reacionais, inflamação / infecção é uma das causas comuns, então infecção bacteriana, neoplasias hematológicas ou tumores sólidos, certo? Doenças mieloproliferativas, na gravidez, certo? Tudo isso pode ocasionar granulações tóxicas, vacúolos plasmáticos e corpúsculos de Doppler. Então, aqui vamos mostrar a primeira alteração tóxico-degenerativa, que é a granulação tóxica. Vou explicar um pouco para vocês o que... Vocês só vão ver isso se vocês forem revisar a lâmina. Certo? E o que seria a granulação tóxica, né? A granulação tóxica nada mais é do que a persistência
da granulação primária do promielócito por aceleração da neutropoese. Traduzindo, a granulação tóxica é um aumento da produção dos neutrófilos para destruir bactérias, pensando em processo infeccioso. Não é uma granulação tóxica à bactéria, e sim uma aceleração da produção de neutrófilos, certo? Então, não necessariamente é um indicativo de infecção, a gente tem granulação tóxica em outros achados, mas junto com a neutrofilia, é um parâmetro muito bom para se pensar em infecção bacteriana. Então, aqui nós temos um promielócito, e se vocês olharem com calma, esse promielócito aqui, ó, ele tem grânulos, e esse neutrófilo com granulação tóxica, esses grânulos são herdados do promielócito, são iguais, ó. Então, essa diferenciação rápida do promielócito para se transformar em neutrófilo faz com que ele herde esses grânulos chamados de grânulos tóxicos. Então, isso aqui é granulação tóxica, não um grânulo que destrói a bactéria, necessariamente. Certo? E aqui vem nossa primeira pergunta. Nessa face de granulação tóxica, todo mundo já viu, grosseira, isso aqui seria um neutrófilo bastonado ou um segmentado? Certo? E essa pergunta vai ficar no ar para ser respondida já já. Porque é um ponto, um parâmetro, quando a gente fala de desvio à esquerda, ainda muito utilizado por colegas médicos, biomédicos, farmacionalistas de uma maneira geral, hematologistas, e a gente vai tentar mostrar por que não é um índice tão bom. Bem, aqui outros achados morfológicos, como corpúsculo de Dolly, uma liquefação do retículo endoplasmático pela bactéria, certo? Vacuolização, que é exocitose de material ou artefato, certo? E aqui, novamente, um paciente do sexo feminino com 84 anos, o Celavige nos deu essa imagem. O Celavige é um aparelho que nos dá essa imagem. Nós vamos analisar e vamos ver que a maioria dos neutrófilos, a presença de neutrófilos, presença de vacúolos em vários neutrófilos. Então, esse é outro achado em quadro infeccioso, somado com a neutrofilia e a linfopenia. Ele também tem granulócitos imaturos, e nós vamos falar bastante desse índice. Certo? Bem, no que tange o desvio à esquerda, e agora eu vou fazer quase uma pausa, as máquinas distinguem mal o que seria um neutrófilo bastonado, o bastão. Quando há neutrofilia, os aparelhos chegam a liberar um alarme, que a gente chama de flag. Sem neutrofilia, nunca notam. Então, se todo mundo pensa que o paciente que tem infecção é o que tem o bastão, e as máquinas não conseguem captar isso, qual é a situação que a gente fica? Se eu trabalho com 20 mil hemogramas, significa que eu vou ter que ler 20 mil lâminas? Isso não é humano, né? Então, o que foi observado por outro ângulo, já de literatura, é que eu tenho a microscopia, eu posso ver 20 mil lâminas, 5 mil lâminas, 2.200 ou até 30, se eu trabalho com 30. Eu vou ler todas. Ótimo. Tem um problema também. Através da microscopia, o bastão e o neutrófilo muitas vezes são parecidos. Exemplo, se eu pedir para um analisador, fizer um teste simples, um analista clínico, contar uma lâmina que tenha bastões, ele pode contar 16, um colega dele, do mesmo serviço, contar 10, e um outro colega pode contar 6. Então, fazendo com que a contagem de bastões seja um índice pouco reprodutivo, de baixa reprodutibilidade. Então, não é um índice tão bom quanto a gente acha que era. Por mais que todos os médicos, ou muitos médicos, isso já está mudando no Canadá, nos Estados Unidos e até no Brasil, já tem médicos que já não olham tanto os bastões como a gente achava que era um marcador mais importante da infecção. Então, a gente tem que anotar sempre quando a gente precisar de microscopia complementar. Quando não, a máquina não conta isso. Tem que ficar claro isso. Mas a máquina consegue fazer uma coisa bem melhor. E aí é onde a gente entra como um parâmetro muito bom de infecção. Bem, o desvio nuclear à esquerda, que é o desvio à esquerda, ele tem realmente uma utilidade? Tem. Se o desvio à esquerda ele for somado a um parâmetro emitido pelo aparelho, uma informação emitida pelo aparelho, chamado de índice de granulócitos imaturos, ele vai se tornar extremamente reprodutivo e sensível para a infecção. É aí onde a gente começa a falar sobre isso, certo? Que a primeira dificuldade é bastões, se todos fossem assim, ó,
eu acredito que ninguém aqui, de todos que estão nos assistindo, teria dificuldade, não é? Se todos os bastiones fossem assim, que é algo bem diferente dos neutrófilos, seria ótimo. Mas nem sempre todo bastão é bonitinho dessa forma e ele está tão diferente, ou está tão diferente do neutrófilo segmentado. Eles parecem. Esse é o problema. Daí surgiu, há algum tempo já, e a gente começa cada vez a bater mais. Não é só artigo científico, não é prática mesmo, pessoal. Certo? A informação dos índices de granulócitos imaturos. Então, os granulócitos imaturos são informações automáticas que eles contam juntos os promielócitos, os mielócitos e os metamielócitos. São células da linhagem granulocíticas um pouco mais jovem, certo? Então, você pode ver que aqui não inclui bastão, certo? Então, ele faz parte da maturação e daquela aceleração da neutropoiese, que vai cair, essas células vão cair no sangue, na infecção, certo? Então, vamos mostrar ossos imaturos. Aqui mostrando para vocês, no canto, um metamielócito, difícil de confundir com segmentado, um mielócito e um promielócito. Ele não conta separado, ele conta junto. E aqui, olha o que o aparelho faz, um parâmetro. Ele separa dos neutrófilos segmentados o que é neutrófilo e o que é célula mais jovem, que aparece em infecções, certo? Que são os granulócitos imaturos. E aí começa a nos dizer que existe um parâmetro associado à infecção bacteriana. Então, aqui, nessa janelinha que foi gerada, nós temos aqui uma quantidade grande, cada ponto desse é uma célula, em verde, de granulócitos imaturos, que são metamielócitos, mielócitos, promielócitos, ou até pode ser neutrófilos anormais ou mieloblastos, mas normalmente são aquelas 3 células. Vamos entender daqui a pouco a importância deles na prática. Começando por aqui. Temos aqui um paciente do sexo feminino, 56 anos, o paciente está numa terapia intensiva, tá certo? Ele tinha, né, ou tem câncer de mama e ovário e tinha uma procalcitonina de 6,9, certo? O que chamou a nossa atenção, o leucócito estava 11.800, mas o que chamou mais a nossa atenção foi a quantidade de granulócitos imaturos, 2,7, e monócitos imaturos, ele também consegue fazer isso, 2, certo? Tá bom, eu preciso saber um pouco sobre esses valores que eu vou explicar de referência. O gráfico nos deu mais informações. Voltando, número 1, granulócitos imaturos, e aqui no número 3, depois do linfócito, à esquerda, eritroblastos. Olha como o gráfico fala, viu? Quem interpreta gráfico faz hemograma, às vezes, sem precisar ler lâmina. Quando a gente vai no CellaVision, a gente vê, ou numa lâmina, a gente vai encontrar células mais arredondadas, que são os mielócitos e eritroblastos. Isso configura uma reação leucoeritroblástica, certo? Que é uma reação grave, presente em infecções ou infiltrações medulares, certo? Como também, se a gente olha para o diferencial, que é importante, nós temos uma quantidade de neutrófilo grande, já somando agora os parâmetros, tá certo? Contado 2 metamielócitos, são células granulocíticas jovens, e 2,6 mielócitos. Com 5 eritroblastos, nós temos aqui alguns parâmetros de infecção bacteriana, principalmente os granulócitos imaturos e neutrófilos, até o momento, certo? Bem, uma segunda condição, um paciente do sexo feminino, 52 anos, na unidade de tratamento de cirurgia digestiva, que apresentou 18.500 leucócitos. Agora entra mais um parâmetro para você pensar em infecção, leucócito aumentado. O que é que está aumentando essa infecção? O que é que está aumentando esse leucócito? Toda vez que o leucócito aumentar ou diminuir, você tem que saber o que é que está aumentando. Que célula está aumentando? Certo? Nesse caso, seriam os neutrófilos e, mais ainda, os granulócitos imaturos com 5,2. Nosso valor de referência para granulócito imaturo é acima de 3, ou até 2, alguns trabalhos trazem 2, certo? Acima de 2 significa, pode ser 2 metamielócitos, ou 3, aí a gente que vai distinguir na morfologia. O fato é que isso aqui é um marcador de infecção bacteriana, certo? Isolada, ou principalmente associada a outros marcadores. Novamente, vocês vão até decorar, né? É bom que isso se fixe, né? na mente de vocês, que é essa informação do granulócito imaturo separado do neutrófilo.
Vendo a morfologia agora um pouco maior, 8 metamielócitos, mielócito 2,7, 86,4. Vocês podem ver que a gente esquece até um pouco de falar do bastão. Não que ele não seja importante, mas aí outras células assumem o comando, né? Esse aqui é um mielócito neutrófilo, uma célula mais arredondada, tá certo? Mielócito neutrófilo, um metamielócito com vascularização, coagulação tóxica. Tudo isso já é achado e parâmetro de quadro infeccioso bacteriano. Bem, agora a gente chega na definição para fechar e fazer com que vocês consigam ter um parâmetro. Com isso eu consigo pensar em infecção. Realmente, com isso, qualquer profissional de saúde tem que pensar em infecção. Ou ele se atualiza através da webinar, certo? Ou de literatura e começa a pensar primeiro, porque a gente citou procalcitonina. Porque a procalcitonina é um marcador hormonal de infecção. Lembrando que aquele caso ele tinha 6,9. Uma procalcitonina acima de 2, ele já marca sepse infecciosa grave. Então, o paciente já tinha um indicativo de sepse infecciosa grave, que era a procalcitonina. Exame bioquímico, certo? Ele também pode conseguir detectar sepse ou indicar sepse de baixo risco ou até risco de sepse. O granulócito imaturo, já vários trials e estudos mostram que é um indicador de sepse em crianças neonatal. Certo? Só o número de granulócitos imaturos acima de 3%, já tem que pensar nisso. E para a gente fechar um parâmetro de infecção bacteriana seria a leucometria, a contagem total de leucócitos, os neutrófilos em valor relativo e absoluto, os granulócitos imaturos, que principalmente são indicadores de infecção em pacientes em UTI ou CTI e também em pacientes internos. Isso é importante, lembrando que o exame microbiológico, ele é o exame que fecha o diagnóstico microbiológico, certo? De micro-organismos, mas demora. E o médico, os pacientes, eles precisam de um resultado mais rápido que vocês, patologistas, hematologistas, emitem rápido, certo? Se você juntar com um PCR, um exame bioquímico de marcador de inflamação elevado e uma procalcitonina elevada, a gente fechou um quadro não só de infecção bacteriana, mas de sepse, certo? Como é que a gente prova isso? Os valores de nossos imaturos acima de 3%, eles indicam hemoculturas positivas em até 92% de casos estudados. Então, isso mostra que esse índice é muito associado à bacteremia, né? E septicemia por bactérias. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente fechou a infecção bacteriana. Daí a gente começa a falar de uma outra condição que não é indicativa de infecção, mas pode aparecer, que infecções crônicas a longo prazo, a gente pode encontrar neutrófilos hipersegmentados, mas isso não indica infecção, só mais um achado para vocês não surpreenderem, como pode indicar mais anemia megaloblástica, mielodisplasia, e a gente começa a falar agora pensando em infecção viral. Bem, para falar de infecção viral, está aqui a linfocitose, o primeiro parâmetro, antigo já, viral. E aí, alguns pontos a se detalhar. Em lactentes, a gente não deve ligar muito para linfocitose. Já em crianças, é normal, e até que ponto você ter linfocitose em criança é normal. Se atípicos, a gente tem que sempre atentar para a infecção, pensar em infecção. E com doença febril, o quadro é viral. Bem, mas nós temos outros parâmetros que vamos apresentar a vocês, que hoje, por automação, são liberados com confiança, né? Que dizem, provavelmente é uma infecção viral. Médico, colega, comece uma investigação ou um tratamento. É assim que funciona, certo? Deixando bem claro que em adultos com uma linfocitose acima de 4.000, temos que reconferir a lâmina, certo? Se for persistente, pensar em esplenectomia, doença linfoproliferativa como LLC ou linfoma esplênico, certo? Bem, primeiro ponto agora a se discutir é uma leucocitose importante, tudo que está em vermelho é que está aumentado, certo? 20.000 leucócitos, com as custas de linfócitos, 14.900,
E aqui a gente vai discutir com mais calma esse índice aqui, certo? Linfocitose, os linfócitos reacionais ou atípicos, eles caem em uma região depois dos linfócitos, em qualquer gráfico, mas eles podem ser algumas coisas a mais do que atípico, né? Pode ser plasmócitos, blastos, linfócitos atípicos ou linfócitos anômalos ou anormais. O mesmo slide mostrando a importância agora de associar um parâmetro como leucocitose ou leucopenia, pacientes com dengue têm leucopenia, certo? Linfocitose, e mais importante é que os aparelhos hoje automatizados, inclusive da Horiba, contam linfócitos atípicos. Então, aqui essa sigla de LIA ou ALY em percentagem absoluto está aumentado, vai até 3 ou até considera 5%, acima de 5% ele tem linfócito atípico. Certo? O linfócito atípico ou linfócito reativo são células que reagem contra vírus, então são marcadores de vírus. Toda vez que um médico, um biomédico, os colegas pegam isso aí, já pensam em infecção viral, né? Então as máquinas já fazem isso. São células que vão mudar sua forma, a morfologia, a partir da aproximação das hemácias, certo? E quando nós encontramos os linfócitos reativos ou atípicos? Na mononucleose infecciosa, certo? Na citomegalovirose, toxoplasmose, em viroses eruptivas, no começo do HIV. Então, normalmente, todas são infecções virais. Na doença AIDS, principalmente se existir sobreposição de outra infecção oportunista, na rubéola, nas hepatites, na dengue, né? A dengue voltou a ser moda, e aí a gente vai ver linfócitos atípicos com leucopenia, plaquetopenia, tá certo? E linfocitose. Então, esses são os marcadores de quadro viral, né? Que são a linfocitose com linfócitos atípicos. E as máquinas conseguem contar isso. Então, se torna um parâmetro automatizado, certo? Vale reconferência? A própria máquina vai dizer, confira a lâmina, certo? E aqui nós temos linfócitos atípicos que tem várias formas. Vou mostrar para vocês melhores aqui, essa informação. Aqui nós temos um linfócito com uma basofilia citoplasmática, não é um linfócito normal, tem um núcleo até ovalado, você vê que ele vai mudando de forma, certo? Aumentando essa imagem, os linfócitos reativos são linfócitos B que reagem contra vírus, por isso que eles são importantes, certo? Olha, os linfócitos, quando a hemácia se aproxima, ele muda a forma dele, aqui já é um linfócito diferente, tá certo? Então, pode ver que já esse é um linfócito atípico que parece um plasmócito, é um linfócito B ativado, tudo hoje é chamado de linfócito reativo, certo? Que é reativo ao processo viral. Então, esse é um marcador de processo viral. Deixando bem claro que a linfocitose associada à atipia linfocitária ou linfócitos reativos, a máquina consegue detectar e se torna um parâmetro automatizado para a gente reconferir, e essa informação pode ser também transmitida direto ao médico, certo? Bem, após isso, passamos para um terceiro tipo de infecção bacteriana, podendo ser detectada com muita precisão por aparelhos automatizados, né? Os eosinófilos, né? Os eosinófilos, eles têm valor de normalidade entre 0 a 500 células. As máquinas identificam com perfeição os eosinófilos. Vou mostrar a vocês que elas são melhores do que a gente. Você conta e a máquina conta melhor do que você. É o que as máquinas estão fazendo. Elas não vão substituir a gente, não. Nós somos ótimos analisadores de amostras que precisam ser revisadas. Isso tem que ficar claro. Elas também contam com fórmula eletrônica, eosinófilos baixos, por exemplo, 0,3, 0,2, elas acertam. Elas não erram nisso. Então, pensando que as eosinofilias quase sempre são reacionais, associadas a parasitas, a processos alérgicos, a gente tem uma ferramenta excelente que é a automação, certo? Em quadros associados a processo infeccioso, certo? Menos frequente seria as síndromes hipereosinofílicas e as leucemias de eosinófilos que cursam com mais de 1.500 ou até 3.000 eosinófilos. Vamos mostrar para vocês mais um exame aqui do Ilmesen, de um paciente jovem de 22 anos,
com eosinofilia moderada, o paciente tinha 20% de eosinófilos, que, na verdade, correspondia a 1.500 eosinófilos. Lembrando que o normal de eosinófilo aí seria, não ultrapassaria aí nem 500 células, por exemplo, só para a gente se situar. Aí tem 1.500 células, certo? Ótimo. O quadro era por alergia, era um pneumo alérgico, então é reação que não deixa de ser uma reação alérgica, uma reação inflamatória, a alergia tá certo? E olha que coisa interessante, só por esse gráfico, nós temos a informação que o eosinófilo está lá em cima. Quando a gente começa a aumentar esses pontos aqui, ó, nós temos uma predominância de eosinófilos. Então, esse quadro que poderia ser um achado de infecção ou teríamos poucos pontos ali. Então, mostrando aqui, olha que interessante, o aparelho contou 20% de eosinófilos. Quando nós contamos, sendo no CellaVision ou de forma manual, nós contamos 15% de eosinófilos. Então, o aparelho conta melhor do que a gente essa célula. Então, os eosinófilos continuam sendo aquelas mesmas células, indicadores de processos infecciosos e reações inflamatórias, certo? E aqui requer uma revisão de microscopia, ou você pode liberar direto em valores menores. Bem, a última célula a ser comentada são os monócitos, né? Bem, os monócitos têm alguns pontos interessantes que a gente começa cada vez mais a aumentar o valor de referência de monócito. Qual é esse achado? Começamos a perceber que nós temos mais monócitos no sangue periférico do que nós pensávamos. Certo? Então, o valor de referência de monócitos é de 100, valor absoluto. Ele pode ir até 1.000 células. Vou falar depois de valor relativo, que vocês também, com certeza, aprendem sobre valor relativo. E a monocitose, convencionalmente, é reacional, até 2.000 monócitos. Da maioria das vezes, ela é reacional. A monocitose acima de 2.000 e duradoura é aquela que não nos aparece, vem um hemograma, vem outro, e essa monocitose persiste, ela está associada, se for idoso, na leucemia mielomonocítica crônica, ou em algumas leucemias. Então, esse diagnóstico também diferencial tem que ser feito pela máquina e pelos analistas, tá certo? A monocitopenia é rara, então vocês têm que procurar monócito, se não em 100 células, em 200. E aqui nós temos um paciente do sexo feminino, 89 anos, com uma unidade de terapia intensiva cardiológica, que tinha 14,5% de monócitos, certo? Por isso fez com que a gente fosse a lâmina. Então, o valor mais ou menos de corte para você analisar ou não a lâmina, ou liberar direto, isso seria 14%. Abaixo de 14%, se fosse só monócito, eu liberaria direto esse exame para o médico. Tá certo? Isso vai direto para a máquina. Você passou lá, já vai direto. A gente chama isso de interfaceamento direto. Então, aqui sim, a gente precisa analisar esse caso. Uma quantidade de monócitos. Não tem monócitos imaturos, que esses aparelhos, eles têm índices maturos, que é muito importante também, como linfócitos imaturos. E aqui, a contagem diferencial, novamente, de monócitos sendo bem precisa, né? Lá ele contou 14, aqui ele contou 11. Tem uma proximidade, não há diferença. O que é 11 e 14 é muito próximo, não se preocupe com isso, certo? Os monócitos são essas células vacuolizadas, os vacúolos em monócitos, junto com a neutrofilia, indicar infecção, é mais indicativo de infecção. Essas infecções são mais crônicas, como tuberculose, certo? Sífilis, e aí a gente tem um quadro de infecção crônica, ou infecção bacteriana que resistente a antibióticos, que continua, ou numa fase de... E o último caso interessante é de um paciente que apresentou uma PCR. E o oposto de tudo isso que a gente está falando. Em vez de ter células altas, ele apresentou uma leucopenia, uma anemia e uma plaquetopenia, o que a gente chama de pancitopenia. Olha que interessante. Com uma proteína inflamatória alterada. Bem, podia ser várias coisas. Pancitopenia com proteína inflamatória alterada poderia ser qualquer inflamação. Aqui, pelo gráfico, apresentava monócitos imaturos, certo? E eritroblastos. Até aí também a gente não
tinha nenhuma pista do que seria. Mas a Horiba, em 2016, ela criou, através de um algoritmo, um cálculo matemático, certo? Uma proporção de alarme para plasmódio. Então, a partir de 2016, essa empresa vem ajudando no diagnóstico de malária, porque ela dá um alarme que pode se tratar de um plasmódio. E ele pode ser Vivex ou pode ser o grave, que é o falcíparo. Então, ele vem ajudando com precisão de até 80% de detecção de plasmódio, certo? Então, vamos mostrar para vocês aqui no Savision, né, que é mostrando aqui um plasmódio viva, que são mais um tipo de infecção, mais um tipo de parâmetro proporcionado, né, uma tecnologia. Você faz diagnóstico de malária por ajudar com hemograma, é muito rápido. Lembrando que um hemograma, ele pode ser feito em 60 segundos, em 1 minuto, em 3 minutos, em 5 minutos. Um hemograma que sempre analisa, você demorar meia hora para analisar um hemograma. 1 hora ou vai pedir ajuda a alguém. Então, é um exame muito rápido, muito bom, certo? E aí, o Celavision ou a contagem manual, depois de uma alarme, a gente também trofozoítos, tá certo? E formas de anel maláricos e assim vai, tá certo? Junto com outros achados infecciosos. Então, após isso, para finalizar, pessoal, o que acontece? Nossa mente deve estar extremamente confusa, igual a desse colega aqui, ó. O que é que eu vou fazer com tanta informação como isso, certo? Eu vou ter números, eu vou ter parâmetros, eu vou ter um paciente lá de outro lado, eu vou ter um bocado de exame para fazer, 2.000, 20.000, certo? Só que aí eu vou ter que seguir um roteiro, né? Esse roteiro é os parâmetros que indicam infecção bacteriana, como a leucocitose, ou a leucopenia, os neutrófilos, granulócitos imaturos, junto com o PCR e a procalcitonina, levam a sepse ou a bactéria. Se não for isso, vírus. Vírus são linfócitos aumentados, junto com linfócitos atípicos, reativos. Se não, certo? Ou se não, monocitose. E no último caso, até plasmódio, tá certo? Na malária. Então, assim, são 5 parâmetros para a gente começar a criar esse tipo de informação e aí sim abrir para perguntas e falar um pouco com todos vocês, inclusive os colegas que estão na web, sobre os indicadores e os parâmetros de infecção. Isso não para por aqui, nós vamos ter mais parâmetros sendo desenvolvidos através de fluorescência e vai exigir que nós sejamos parecidos com esse colega. Nós vamos ter que pensar bastante para associar a informação gerada em 1 minuto com a nossa capacidade de interpretar o exame. Então, vocês dão um diagnóstico junto com o corpo médico. Todo mundo faz isso. Não existe mais medicina trabalhada com uma pessoa ligada no estetoscópio e ele resolve tudo. Tudo passa por medicina diagnóstica. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, certo? E, em várias línguas, agradecer a todos que estão assistindo pela web. Thank you, gracias, certo? Em japonês e em português. E também a nosso público, e estarei aberto à discussão. O diagnóstico de infecções virais passa por, primeiro, por uma triagem clínica. O paciente tem febre, adenomegalia e tudo mais, e aí a questão do médico que está atendendo, o médico assistente, o médico clínico geral. No segundo momento, a partir do momento que ele desconfia que pode ser ou pode não ser, ele solicita um hemograma, que é um exame de triagem muito importante, e imaginando que ele vai encontrar linfocitose com linfócitos atípicos, com plaquetopenia ou não, certo? Ou com leucopenia ou não, pensando lá na linfocitose, nos linfócitos atípicos, ele vai partir para um terceiro ponto que vocês vão fazer também, que são testes rápidos. E aí, com o teste rápido, ele vai detectar o anticorpo anti-HIV, o anticorpo anti-dengue, o NS1, e aí ele vai fechar diagnóstico junto com o teste rápido. E também existe para algumas outras formas de calazar e outras doenças infecciosas. Então,
O complemento, essa foi ótima essa pergunta, seria o teste sorológico, o teste rápido, e se quiser se aprofundar, no caso do HIV, fazer carga viral e até acompanhar essas doenças. Lembrando que o hemograma no processo infeccioso, ele não é só diagnóstico, ele é monitoramento da doença. A gente vai saber, por exemplo, que o paciente tem neutrofilia, granulomas imaturos, essas células esse hemograma vai voltar ao normal em algum momento e o paciente está curado. Então, isso é muito importante também destacar que ele é um exame de monitoramento em todas as suas modalidades, incluindo no processo infeccioso. Mas a sua resposta é teste rápido de sorologia, para fechar o diagnóstico. Boa pergunta. Por que não incluímos nessa aula basofilia, né? Os aparelhos eletrônicos, eles vêm melhorando a capacidade de contar basófilos. Antigamente, a contagem de basófilos realmente era péssima. E o termo contagem de basófilos se tornava um termo ridículo, porque são células raras no sangue e que aumentam mais em condições chamadas de doenças ou neoplasias mieloproliferativas, que é a leucemia mieloide crônica, a polissemia vera, principalmente a leucemia mieloide crônica, certo? Então, o basófilo ele serve mais para excluir algo que parece com infecção bacteriana, que é a leucemia mieloide crônica. Então, não entra como indicador de infecção. Você pode pensar, um paciente que tem reação alérgica, ele tende a apresentar mais eosinófilo e depois um pouco de basófilo. Mas se exceder 3%, a gente tem que pensar mais em neoplasia mieloproliferativa. Por isso que eu não coloquei o basófilo aqui. Num outro momento será sobre neoplasias, aí sim, o basófilo. Mas foi... Foi boa pergunta da Regina e para todos vocês. A dengue é interessante, né? A dengue é uma doença febril autolimitada e da doença a gente tem uma resposta fílica, tem a via esquerda com a quantidade de bastões e como é uma doença limitada que o tratamento hidratação, repouso e analgesia, essa quantidade de bastão vai voltar ao normal. Certo? O que é mais comum na dengue e o mais temido é a plaquetopenia, que pode gerar sangramento, tá certo? E também a questão do que marca mais dengue é a linfocitose e a atipia. Mas o que ela falou está certo, muito bem, que é o que vai se normalizar na dengue é o que está aumentado ou o que está baixo, como a leucopenia. O paciente não pode ficar com plaqueta baixa na dengue, por exemplo, que é um dos linfócitos, e você deixar aquele paciente nessa condição que ele vai sangrar. Então, essa dela foi bem cabível. Bruna, o criança é um outro capítulo, talvez mereça um outro webinar, pois as crianças, elas têm leucócitos, muito linfócitos, em relação a elas têm até 5% de linfócitos atípicos sem indicar infecção. Aí existe uma sobreposição de doença e normal. O que é normal e o que é doença em criança? É muito difícil de dizer isso. Linfócitos grandes, eu não sei se ela falou de linfócitos grandes e granulares, mas eu vou responder por essa abordagem, acima de 10% não é normal. Pode se tratar, seja de linfócitos reativos ou pode ser até uma outra doença que não é comum em criança. Essa pergunta de linfócitos grandes sem hiperbasofilia citoplasmática, isso é muito subjetivo porque eu não sei o que ela viu, né? Ela está perguntando o que ela viu, pode ser um indicativo de alguma coisa normal, e aí ela tem que fazer o que a gente chama de segmento, um follow-up. Ela tem que acompanhar esse exame para ver se isso persiste. Porque tudo que persiste pode linfócitos grandes, sem atipia ou nada, são vários, a gente tem que olhar com mais calma. Não fazer adequado infeccioso, não. Bem, a histoplasmose disseminada, né, quando vista no sangue, é uma infecção fúngica, sistêmica, que acomete, na sua maioria das vezes, pacientes HIV e que tem por resposta celular a neutrofilia, na maioria das vezes. É um fungo agressivo, vai destruir muito neutrófilo. Isso pode aumentar. A gente pegou um caso com 55 mil leucócitos, e a maioria deles eram neutrófilos, tinham granulócitos imaturos. A resposta é celular e por neutrófilos. Então, você vai
vai ter granulócitos imaturos, vai ser um perfil de infecção bacteriana que é muito próximo da fúngica, nesse caso, quando é sistêmica, é uma sepse fúngica, no caso, da histoplasmose disseminada. Então, o perfil vai ser próximo daquele que a gente falou no começo.